a Bruna Barbosa, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, trazendo as novidades a respeito desse vai e não vai sobre o Carnaval de 2022, né, Bruna? Bom dia. Novela, Thaís. Bom dia para todos os ouvintes. Ontem, aqui no Jornal Gente, vocês ouviram Paulo Serra, prefeito de Santo André e também presidente do consórcio intermunicipal da ABC. O que ele fez? Cobrou do governo federal uma ação. Bom, a gente precisa de algo nas fronteiras, precisamos encontrar alguma forma de bloquear a entrada de turistas ou ao menos garantir que só vai entrar no Brasil quem estiver vacinado, e também precisamos encontrar alguma forma de garantir a segurança dos foliões. E aí o presidente Jair Bolsonaro, já de olho, começou a ser questionado também. Ontem deu uma entrevista e já disse que é contra a realização do carnaval no ano que vem, mas diz que essa responsabilidade de dizer se vai ter ou não festa não cabe a ele, sim a estados e municípios. Vamos ouvir. Por mim não teria carnaval. Só que tem um detalhe, quem decide não sou eu. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quem decide são os governadores e prefeitos. Então eu não quero aprofundar nessa, que poderia ser uma nova polêmica. Em fevereiro do ano passado, ainda estavam engatinhando a questão da pandemia, né? Pouco se sabia, praticamente não tinha obra no Brasil. Eu declarei emergência. E os governadores e prefeitos, né, ignoraram, fizeram o carnaval no Brasil. As consequências vieram. Chegamos a 600 mil óbitos. E alguns tentaram imputar a mim essa responsabilidade. Não tenho culpa disso. Não estou me esquivando nem apontando outras pessoas. É uma realidade. O governo federal nunca tem culpa de nada. Mas enfim, diga lá, Bruna. Essa entrevista, Edu, foi a Rádio Sociedade, uma rádio da Bahia, e ela só mostra pra gente que o posicionamento do governo federal, do Ministério da Saúde, do presidente, deve continuar sendo o mesmo desde o início da pandemia. Não só quando o assunto é carnaval. Desde quando a gente começou a falar sobre restrição, quando as coisas começaram a ser fechadas, possibilidade ou não de lockdown, o presidente sempre disse, isso não tá comigo. Cabe a governadores, cabe a municípios. E aí o que a gente tem falado aqui inúmeras vezes, ano que vem é ano de eleição. Então, o presidente Jair Bolsonaro deve continuar quietinho quando o assunto é carnaval. O que eu consigo apurar aqui, falando de São Paulo, o governo do estado não deve se pronunciar, mesmo em relação à realização ou não do carnaval, e também vai jogar para os municípios. E aí os prefeitos ficam numa situação muito delicada, né? Bruna, há uma dificuldade do governo federal em liderar processos, né, dessa gestão do presidente Jair Bolsonaro, né? Liderar conduções de assuntos que precisam ser nacionais. A nossa Constituição de 88, Eduardo, ela traz algumas atribuições para estados, municípios e para o governo federal. Algumas atribuições, elas são concorrentes, tanto dos estados quanto do governo federal. Outras são concorrentes entre os estados e os municípios. O que nós precisávamos, acima da legislação, é o espírito público, que falta muitas vezes ao governante brasileiro, de sentar à mesma mesa e colocar ali os problemas, tentar superar as discussões, como nós fazemos aqui no Jornal Gente. Cada um tem um pensamento sobre um determinado ponto. O que nós podemos copiar de outros países que conseguiram trazer essa discussão para o nível mais elevado, né? É exatamente o caminho de se apresentar dados, de se apresentar levantamentos, de se apresentar experiências que já foram vividas. Vamos falar aqui, Pedro. A Ursula von der Leyen, que eu não lembro do nome do cara, secretária-geral, enfim, é a cabeça da União Europeia. Da União Europeia, sim. Não manda nos países. Orienta. Pegou disse, mandou um tweet agora de manhã, o presidente Bolsonaro adora mandar tweet. Fechem. É a nossa recomendação. 6 países já atenderam. Seria mais ou menos no âmbito, até em termos de espaciais, né, de tamanho, seria o governo federal falando. Nossa recomendação com base nos dados é que façam. E a gente coordena um encontro para fazer. O Conselho Nacional de Saúde, que reúne os secretários de saúde, CONAS disse ontem, não recomendamos carnaval. Se os secretários, e repare como é singular e como é representativo, os secretários dos estados sentam e deliberam. O governo federal não vai lá participar. E essa história, que o presidente repete toda hora, o Supremo não me deixou trabalhar, é uma cascata. É uma cascata. Foi uma decisão óbvia do Supremo Tribunal Federal. Você falou, Pedro, agora, são as tais das competências concorrentes.
Você não pode invadir a competência do outro, mas você tem a sua. E o que o Supremo disse é o seguinte: quando há uma competência concorrente, vale a regra mais rígida na pandemia. Então tem o Estado e tem o município. O Estado pensa de uma maneira, o município pensa de outra. Para não falar do governo federal aqui, para não achar que nós estamos perseguindo alguém, né? Vale a regra mais rígida, né? Por quê? Porque nós estamos numa pandemia. Tem coisa que nós estamos tomando de decisão aqui que não tem muito respaldo mesmo. É compreensível isso. Agora, tá faltando um processo de liderança desde o começo. Esse ministro da Saúde aí teve erros e acertos. Muito mais acertos do que a gestão do general Pazuello, que foi um verdadeiro desastre. Aliás, né? onde anda o general, hein? Talvez fazendo campanha lá para... Onde anda o general? A eleição dele no Amazonas, né? Pelo menos essa é a aspiração política que tinha. Mas nós não estamos vendo esse processo de liderança do Ministério da Saúde. Talvez, né, pela postura que o presidente da República tem, né, a forma como ele gosta de tratar esses assuntos, que não é a forma mais republicana possível, e às vezes a gente vê até um certo constrangimento no ministro em trazer boas notícias, como foi, por exemplo, a ampliação da campanha de vacinação. Esperar o presidente viajar... No meio de um feriado? Foi a viagem que ele fez para o G7. O G20, isso. Esperar o presidente viajar para trazer essa boa notícia, que vai ter vacina para todo mundo que quiser tomar vacina no ano que vem. Tem um calendário colocado, anteciparam de 6 para 5 meses, ou seja, só boas notícias. Aí, assim, só para não passar também. Agora, eu, por mim, não faria carnaval, diz o presidente. E a economia dessa turma a gente vê depois, então. Qual é a lógica do raciocínio? Qual é a lógica? Porque ao dar essa declaração, ele tá mais pra turma do Fica em Casa. Exato. Do que... Exatamente. Exato. Assim, nós precisamos de um mínimo de lógica, coerência e, como você falou, Pedro, um caminho. Mesmo que esse caminho vá mudando, porque ainda mais uma pandemia como compreensível essa. Essas mudanças. Absolutamente. Mas não tem nem coerência a gente tem. Quanto mais a utilização de dados. Aqui, então volta ao começo. Em parâmetros. A União Europeia está nos dando alguns daquilo que ela já tem estudado sobre, vamos nessa linha e com essa informação que vem da África agora, mais ainda. Parâmetros. Cadê os nossos?